eu estou continuando e eu quis fazer uma parte lá na academia. Eu acho que eu não consegui interromper para sequenciar. Eu vou ver se eu coloco as duas partes, porque o primeiro versículo está dentro da academia. Quando eu me refiro a pesos, eu vou ler o versículo de Provérbios 11, o versículo 1 diz: balança enganosa é a abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Neste momento, eu escolhi falar do prazer do Senhor. Habitualmente, quando nós oramos e nós pedimos coisas para o Senhor, o que nós estamos fazendo é buscando no Senhor que Ele resolva alguma questão para nós. E em sendo essa questão resolvida, obviamente nós teremos o prazer daquilo que nós vamos receber, porque vai ser solução de um problema. Então, quando eu tenho um problema e ele é resolvido, isso me traz um nível de prazer, seja prazer gustativo, habitacional, relacional, financeiro, seja que espécie for, nós temos os mais diversos prazeres. E hoje eu quis pensar, e nós pensamos em causar, gerar, levar prazer para o coração de Deus? E pensaria um pouco mais, e Deus se importa com prazer? Eu quero lembrar dois textos da palavra do Senhor que falam de como o nosso Criador pensa em prazer para nós. Ele não está esperando apenas que nós levemos prazer para Ele, mas antes dele nos mostrar, nos ensinar ou nos pedir que nós geremos prazer ao coração dele, Ele pensou em prazer para nós. De modo que Deus sabe que aquilo que saiu do coração dele, já que nós fomos feitos à sua imagem e semelhança, isso também deverá nascer no nosso coração. Então, eu estou aqui no jardim do condomínio onde eu moro, e quando Deus nos fez, em que lugar Ele nos colocou? Ele achou o mais apropriado nos colocar num jardim, no qual nós temos prazeres auditivos das aves, que eu espero que elas façam bastante ruídos enquanto eu estiver aqui. Temos o prazer visual do formato desta planta, que eu acho lindíssima, o formato de folhas diferenciadas. Eu tenho até uma música que eu fiz sobre as formas das copas das árvores do jardim, as formas das copas diversas entre si, que foi o modo como Deus fez. Além disso, temos o prazer do colorido. Este rosa belíssimo que eu amo, rosa bebê misturado com outro tom, muito bonito. Então nós temos aqui prazer auditivo, prazer visual diversificado. Acho que tem uma ararazinha fazendo o nosso prazer auditivo. E a palavra Éden, que é o nome do jardim no qual Deus, ao nos fazer, nos colocou. No hebraico, a palavra Éden significa prazer. Olha, queridos, então, qual é a informação que Deus está nos dando, o Criador está nos mostrando, ao nominar a nossa primeira casa no planeta como Jardim do Prazer? Obviamente, o nosso Deus deseja que tenhamos uma vida repleta de prazer. Quando nós estamos, desculpem, eu estou sem apoio, desculpem, a imagem não vai ser legal, mas eu vou fazer assim mesmo. Nós, hoje, temos muitos desprazeres por conta do pecado, não tem nada a ver com Deus.
o que tem a ver com Deus, sobre os nossos desprazeres hoje, de pouco dinheiro, de pouca saúde ou de pouco amor, tudo isso, Deus, ao matar o seu filho Jesus, foi uma morte para resgatar o projeto inicial no Éden. E pouco a pouco, quando nós seguimos a Jesus, nós vamos tomando posse e aprendendo a como administrar a nossa vida para que saiamos dos desprazeres, da doença, da pobreza, dos relacionamentos doentios. Mas, voltando, Deus ama prazer, ama dar prazer a nós. E aí o seu filho, Deus Filho, quando chega no planeta, o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 24, também o Deus Filho vai nos mostrar como a Trindade pensa em prazer para nós. Jesus Cristo diz, e o capítulo 16 de João já é um momento que está se avizinhando a cruz do Calvário. É assim, Jesus está se despedindo do planeta Terra. Jesus está dando as suas últimas informações aos seus discípulos daquele momento e de todas as épocas. Aí ele diz assim: até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis. Para quê? Para que a vossa alegria seja completa. Há outras traduções que dizem para que o vosso gozo seja completo. Ou poderemos dizer para que o vosso prazer seja completo. Assim, eu estou dizendo, antes de abordar em Provérbios 11, que nós leremos 3 versículos sobre levarmos prazer para Deus. Antes disso, estamos dizendo que Deus pensou primeiro em trazer prazer para nós, tanto no Éden, nominando esta casa onde eu coloquei vocês, se chama Jardim do Prazer. E quando Deus Filho chega no planeta e está indo embora, ele diz: peçam ao meu Pai em meu nome e vocês vão receber, obviamente, se pedirem com fé e dentro dos valores divinos. Aí ele diz: para que vocês vão pedir e receber? Para que o vosso gozo, o vosso prazer seja completo. Assim, queridos, tenhamos a certeza que o nosso Deus deseja e trabalha para que nós tenhamos uma vida prazerosa. E, obviamente, quem é servo de Jesus nunca põe como, digamos, um sinônimo da palavra prazer qualquer coisa que entristeça o coração de Deus. Assim como não seria prazeroso para um pai, principalmente se ele for médico, que o filho dele use como prazer muito álcool, obviamente para Deus também não é. Então, nós sabemos que os prazeres aos quais estamos nos referindo, os prazeres que Deus deseja que tenhamos, são prazeres sempre sadios do ponto de vista físico, mental e espiritual. Então, o primeiro prazer que nós estamos falando de Deus, para Deus, é prazer nosso para Deus, que sai de nós para Deus. Prazer que nós vamos proporcionar a Deus. É o peso justo. É prazeroso para Deus. Ele fica alegre, ele fica contente. Eu digo, ele fica na ponta do pé quando ele vê que pessoas operam peso justo, medida justa, sem ganância, sem abuso na cobrança. E balança enganosa, balança que finge para o comprador que aquele peso está correto, isso entristece. E mais que isso, a Bíblia diz que é abominação. Abominação é muito mais que tristeza, é uma raiva intensa, porque Deus está dizendo: como é que você faz isso com o outro? Por que você precisa enganar o outro? E não nos esqueçamos que um dos significados da palavra Satanás é o enganador. Então, se a minha balança é enganosa, eu estou de mãos dadas com o diabo e causando uma abominação para Deus e perdendo a oportunidade de levar alegria, prazer para o coração do meu Deus, do meu Criador. Peso justo, peso justo.
Eu compro leite de coco em pó, porque eu substituí pelo leite em pó de origem de vaca basicamente. Então eu uso hoje o leite de coco. E eu comecei a comprar num mercado próximo à minha casa, mas eu vi que era muito caro. O quilo desse leite de coco em pó são R$ 200, que é 199 quebrados. E aí eu descobri num outro bairro próximo daqui, que eu quero até dizer o nome para fazer propaganda boa, o bairro de Portão. Tem uma casa de grãos chamada Grão e Vida, que vende o mesmo leite de coco em pó por 50% do valor. Então, o que aqui próximo da minha casa custa 200, lá custa 100. É uma rede de mercado muito grande, muito rica. Claro que não precisava cobrar tanto, porque ainda que muitos dos seus clientes têm um altíssimo poder aquisitivo, diferente do meu, que não é altíssimo, e diferentemente de outras pessoas que frequentam lá. Sim, essa rede de mercado possui uma clientela de poder aquisitivo elevado, mas ainda assim, para Deus, por que se haveria de cobrar um preço exagerado no ganho, no lucro? Para Deus isso é abominação. Todo mundo que trabalha vendendo, obviamente, vai ter que ganhar e vender acima do preço que ele comprou, obviamente, por todo o trabalho que ele tem de pegar aquela mercadoria e trazê-la para junto do usuário que vai comprar, no conforto de não ter ido lá. Porém, ninguém precisa cobrar valores exorbitantes que, para Deus, seja considerado abominação. É lucro em exagero. Para Deus, isto não é algo justo, correto a se fazer. Bem, vou voltar ao prazer para eu ficar agora indo para o outro texto, na tônica do prazer. Se você tem hábito de fazer pesos justos, lembre naquela hora, eu estou levando prazer ao coração do meu Deus. Se você cobra justamente, lembre, eu não só estou ganhando, eu estou levando prazer ao coração do meu Deus. Aí eu vou agora para o capítulo 15, o versículo 8, no finalzinho, que a gente chama parte C, diz assim: a oração dos retos é o contentamento de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando você, que é reto, que é justo, por ser justificado pelo sangue de Jesus, saiba que na hora em que você se coloca para orar, seja oração de guerra, seja oração de petição, seja oração de adoração, seja que tipo de oração for, pelo fato de você estar se dirigindo ao Criador, como sendo Ele a autoridade do universo a quem você dirige suas falas em petição, em adoração, Ele fica alegre naquela hora. Então a oração, mais do que eu ir a Ele para buscar coisas dEle, ou para dizer para Ele que Ele é maravilhoso, adorá-lo, aquele é um momento em que eu levo Deus para o jardim do Éden dele. Ele fica com prazer. O outro versículo que também está no capítulo 15, o versículo 26, a parte C, quer dizer, a parte finalzinha, diz: as palavras bondosas são aprazíveis ao Senhor. Palavras bondosas. Esse é um assunto que ninguém precisa ter nenhum conhecimento extra. Esse é um assunto que ninguém precisa tomar aula de nada para se saber o que são palavras bondosas. Palavras bondosas são agradáveis aos nossos ouvidos. Palavras bondosas, a Bíblia diz que elas entram como remédio na nossa alma. Então, quando nós elogiamos alguém, este elogio chega dentro da pessoa como uma palavra bondosa.
quando eu digo uma palavra de encorajamento para a pessoa, e já aproveito aqui e digo para pai e mãe, quando o seu filho for fazer algo, digamos, montar a bicicleta pela primeira vez, ou tentar amarrar o cadarço do tênis dele e ele não conseguir, ao invés de você dizer, que menino bobo, você não consegue nem fazer uma besteira dessa, que aí seria uma palavra maldosa, ruim para a alma desta criança. O bom é dizer assim, faça de novo, você consegue. E se não conseguir, faça de novo, de novo, de novo, de novo. Ah, papai também, mamãe também, quando foi aprender, também fazia errado. Você está pensando que mamãe que amarra hoje rapidinho, sempre amarra rapidinho? Que nada! Vá de novo. Aí a criança, digamos que ela erre de novo, e às vezes, se ela está diante de uma figura aversiva, porque há adultos que são aversivos, aquela cara amarrada, parece que esperando o erro, a criança chega, se encolhe e olha assim meio enviesado, com medo de errar de novo, e isso aqui faz mal ao psiquismo do seu filho, faz mal a ele como pessoa que vai crescer precisando de ter uma autoestima forte. Olhe para a cara dele e diga assim, menino, erre de novo, mas erre sabendo que vai fazer até acertar. Não tem problema não, faça de novo. Essa carinha aqui de aceitação é um estímulo para a pessoa que está fazendo, ainda no início da sua caminhada de aprendizado, seja de uma coisa bem fácil, e que é fácil para alguém, mas que é difícil para outra pessoa. Todo mundo, todos nós precisamos de palavras bondosas de encorajamento que nos digam, faça de novo, você consegue. E se não acertar? Ah, vai de novo. E aí nós ainda podemos lembrar a palavra bondosíssima do nosso Deus que diz assim, o justo pode cair 7 vezes e de todas o Senhor o levanta. E lembremos que a palavra 7 na Bíblia não é o somatório de 6 mais 1, 5 mais 2. Isso não é o 7. 7, um dos números representativos da divindade, significa o 100%. Quer dizer, todas as vezes que o justo cair, de todas o Senhor o levantará. Aí você diz isso para o seu filho, o seu cônjuge, quem for que estiver fazendo tentativas diante de você. Assim, tentou achar um endereço, não encontrou de primeira vez. Às vezes, quem está do lado diz palavras maldosas, aversivas. Aí você é desatento mesmo? Aí, se fosse eu, achava de primeira. E claro que não é assim. Então, é importante que nós causemos prazer em Deus, dirigindo palavras bondosas. Uma delas, um tipo delas é de encorajamento e dizendo, olha, é claro que nós não vamos poder ficar rodando 10 vezes procurando o endereço, porque essa busca demorada gasta gasolina. Porém, não fique aflito, vamos relaxar. Se você não encontrou da primeira vez, vamos da segunda, vamos perguntar a alguém, por causa da gasolina, vamos perguntar a alguém para ver se você encontra com mais facilidade. Mas vamos dar para lá para cima, causar prazer no Pai, enquanto nós damos palavras de saúde psíquica para a pessoa que está do nosso lado, desejando acertar. Assim, eu vou fazer uma pequena recordação. O nosso Deus nos mostrou em 2 lugares da palavra, deve ter outros também, lembrei de 2, que Ele deseja nos dar prazer, que Ele deseja que vivamos prazerosamente no planeta. Uma delas nominou a nossa primeira casa de Éden, Jardim do Prazer. E depois Jesus Cristo, quando está para sair do planeta, Ele diz, vocês não estavam pedindo nada ao Pai porque eu estava aqui até agora com vocês. Mas já que agora eu estou indo embora, peçam ao Pai em meu nome e vocês vão receber para que a vossa alegria, o vosso gozo, o vosso prazer seja completo. Então, de lá para cá, garantia total de que Deus deseja fazer prazer para nós e Ele deseja nos orientar
com, por exemplo, os nãos dele, os vetos de Deus, é para que nós não caiamos em desprazeres na nossa vida, desprazeres às vezes muito graves na saúde, nos relacionamentos. Agora, de nós para o nosso Deus, vou dizer os 3 modos como nós poderemos causar prazer em Deus, como nós poderemos colocar Deus no Éden para ele se alegrar, para ele sorrir, para ele celebrar que alguém da terra está pensando nele para causar prazer nele. 11:1 de Provérbios. Peso justo é prazeroso para Deus. Foi o 11:1 de Provérbios. Agora, 15:8 de Provérbios, a parte C. A oração dos retos é o contentamento do Senhor. Se você estiver orando agora, lembre, eu estou causando prazer no coração do meu Deus. E o versículo 26 diz: palavras bondosas são aprazíveis ao Senhor. E a propósito, enquanto eu estava falando de palavras agradáveis ao ouvido, precisamos lembrar também que existem determinados. Eu estou pensando se eu diria prazer, seria mais benefício, que não chega a ser a nível de prazer. Por exemplo, quando a mãe tem um filho com dor de barriga, eu estou me lembrando da minha experiência lá de infância. Quando nós estávamos com dor de barriga, e isso era desprazeroso para minha mãe, para ela era prazeroso pegar folhas de alumã, fazer um chá e nos dar, porque ela sabia que logo, logo nós estaríamos sem aquela dor. E sabe o sabor daquele chá amargo demais? Para a minha língua era desprazeroso. Para a alma, para o coração da minha mãe era prazeroso, porque ela sabia que ela estaria causando um bem-estar muito grande para os seus filhos. Então, quando um pai, uma mãe, um professor corrige uma criança, aquilo não chega aos ouvidos da criança como um prazer. E a própria Bíblia diz em Hebreus que no momento da correção nós não gostamos. Aí ela diz assim, mas ao depois, aí a gente compreende que aquela palavra que não pareceu agradável, ela trouxe um benefício para nós. Aí agora nós usufruímos do prazer, ainda que a médio ou longo prazo. Porém, o professor que está corrigindo o aluno que está fazendo errado, quando esse professor corrige, há um prazer psíquico nele, porque ele está com a motivação de levar este aluno para um lugar melhor no aprendizado, na vida. Do mesmo modo, o nosso Deus, quando ele dá um não para nós, e às vezes o não sai com a carinha dos nossos pais, assim, mas eu já lhe disse 10 vezes isso, como é que você continua fazendo, Ivone? E a cara do Senhor e a voz do Senhor que nós pensamos, né? Nós não estamos ouvindo fisicamente, mas pensamos, o que é uma antropopatia, que é nós emprestarmos para Deus as nossas sensações. Então nós imaginamos que ele ficaria do mesmo jeito que eu fico quando eu vou corrigir alguém que reincidentemente não está mudando. Aí eu vou dizendo de novo, já alterando o tom da voz, já franzindo o rostinho, mas de qualquer maneira, esta pessoa que ama aquela que está reiteradamente repetindo o erro, esta pessoa tem o prazer de ser veículo de ajuda para tirar essa pessoa do caminho errado. Então eu estou dizendo que existe prazer que é muito agradável, assim, o paladar de uma manga doce, é prazeroso logo na língua. A gente saboreia e sente prazer imediato. Já um chá de alumã, na língua ele não é prazeroso, porém lá dentro ele vai fazer um efeito X que depois, quando o efeito chegar, nós vamos sentir o prazer. Então, prazer é uma coisa apropriada ao planeta Terra, ele só está reduzido e roubado porque o pecado adentrou, mas o nosso Deus que quis prazer lá no Éden, que quis prazer quando Jesus ia sair
para voltar ao céu. Prazer, que Deus diz, por favor, tenham um peso justo, que vocês me deixem prazeroso. Por favor, orem, que vocês me deixam com muito prazer. Por favor, dirijam palavras bondosas para as pessoas e para Ele também. E assim, prazer é assunto para Deus e para nós. Graça e paz. Até amanhã.